Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui ao canal Graça e Paz. Eu sou o pastor Luciano Ponciano e hoje Deus tem uma palavra muito importante para a nossa vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? E compartilhe aí com seus amigos, porque muitas pessoas precisam receber esta palavra. A palavra de Deus para nós hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, lá no Antigo Testamento. Oh, glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre o tema: a sua dor não é maior do que a sua promessa. Amém? Você crê nisso? A sua dor não é maior do que a sua promessa. Vai dizer assim no versículo 1: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém ou glória? Louvado seja o Senhor pela sua poderosa palavra. O tema que nós vamos refletir nesse texto é: a sua dor não é maior do que a sua promessa. Meus amados irmãos, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que caminha por fé, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, precisamos entender algumas coisas. A primeira delas, meus irmãos, é que nós não estamos isentos dos problemas e nem das dificuldades da vida. Nesse texto aqui, meus irmãos, Davi já era ungido, ainda não havia sentado no trono, mas sobre ele havia a unção de Deus, havia a unção do Senhor. E eu olho para esse texto aqui e eu vejo que esta foi uma das maiores dificuldades, uma das maiores dores que Davi ele vai enfrentar. Davi, meus irmãos, ele está retornando, e quando ele chega na sua cidade de refúgio, que era a cidade de Ziclague, ele percebe que a cidade foi incendiada, foi queimada. E detalhe, Davi não sabia quem havia feito aquilo, nem para onde haviam levado as mulheres e também os filhos e as filhas. Vai dizer a palavra de Deus, irmãos, que diante daquele cenário, diante daquela perca tão grande, o coração de Davi e dos seus homens, meus irmãos, se entristeceu de uma dor profunda na alma. E vai dizer a palavra de Deus que todos se angustiaram e choraram durante o dia inteiro, até não terem mais forças para chorar. E para piorar a situação, meus irmãos, elegeram um culpado para aquele problema. E quem foi o eleito? Foi Davi. Aqueles homens, meus irmãos, que lutaram ao lado de Davi, agora estavam falando até mesmo em apedrejá-lo, como se Davi também não estivesse passando pelas mesmas dores e sofrimentos que aqueles homens. E é nesse exato momento, meus irmãos, que há um divisor de águas na vida de Davi, porque, meus irmãos, angústia todos nós passamos, dores todos nós passamos, mas nós precisamos nos lembrar sempre das promessas que Deus tem para a nossa vida. Talvez nesse exato momento você esteja passando por uma grande dor, por uma grande perda, por uma grande decepção,
Talvez você esteja aí vivendo algo muito triste e angustiante na sua vida, mas a palavra de Deus vai dizer, irmãos, no versículo 6. O versículo 6, meus irmãos, é a chave da vitória na vida de Davi. Enquanto todos choravam, enquanto todos estavam angustiados, enquanto todos estavam buscando ali um culpado, diz a palavra de Deus, irmãos, que Davi se reanimou no Senhor. Irmãos, diante das dores da vida, não há ninguém tão forte e poderoso como Deus para trazer um ânimo para o nosso coração. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, todos aqueles que têm grandes promessas de Deus na vida, todos aqueles que um dia foram visitados de uma maneira sobrenatural por Deus, não estão isentos de dores, de ingratidões, de uma série de circunstâncias que trazem dores para a nossa alma e para o nosso espírito. Mas a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que quando a dor vier, nós devemos nos reanimar no Senhor. E aí, meus irmãos, o texto vai terminar aqui no capítulo 30, com Deus revelando para Davi, meus irmãos, para onde foram levados, quem os levou e que Deus os entregaria novamente nas suas mãos. Eu quero dizer uma coisa para você, diante das dores, meus irmãos, muitas pessoas param, desistem da caminhada, muitas pessoas abandonam o Senhor, abandonam a igreja. Tristeza, dores, todos nós temos, irmãos, mas a solução para essa dor, para essa tristeza, só aquele que está sentado no trono é que tem. Deus manda te dizer nesta hora, a tua dor não é maior do que a promessa que Ele tem para a tua vida. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança. Creia no Senhor, se reanime no Senhor. E meus irmãos, Davi vai atrás das suas esposas, vai atrás dos seus filhos, das suas filhas, e no meio do caminho ele encontra um homem ferido. Davi, meus irmãos, vai dar água, vai dar alimento, vai cuidar daquele homem. Entenda uma coisa, irmãos, no meio da sua dor, no meio da sua tristeza, se você parar para olhar para o lado, sempre terá alguém com uma tristeza maior do que a tua. Então você não é o único que sofre dores, mas você é aquele que tem a promessa de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, ela sempre será maior do que a nossa dor. E Davi, então, meus irmãos, derrota os amalequitas. Davi, meus irmãos, ele volta com um despojo muito grande daquela batalha, volta com as suas mulheres, volta com seus filhos, volta com as suas filhas. Os homens de Davi reencontram também suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Deus manda te dizer, Ele tem a chave da bênção e da vitória para a tua vida. A sua dor de hoje será o seu hino de vitória, o seu testemunho de vitória amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui é o pastor Luciano Ponciano e eu me despeço na graça e na paz do Senhor Jesus, lembrando que a sua dor não é maior do que a promessa de Deus para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.